Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Nos capítulos anteriores nós vimos como produzir bioprodutos de fermentação, né? Mas produzir é apenas uma parte da jornada. Então, para que esse material possa ser utilizado pela indústria, ele precisa ser recuperado, né? Purificado e preparado para atender os padrões de qualidade exigidos. Então, nesse capítulo, nós vamos acompanhar esse percurso completo e entendendo como o downstream processing, a automação e a sustentabilidade transformam um produto biológico em uma solução industrial. Vamos nessa? Então, à primeira vista, pode parecer que sim, mas o produto obtido na fermentação ainda está misturado com células, com nutrientes e com diversos outros componentes do meio de cultura. Então, antes de chegar no mercado, ele precisa passar por etapas que removem essas impurezas, que garantem sua qualidade. É justamente esse conjunto de operações que conhecemos a seguir, que a gente chama de downstream processing. Então, esse processo, né, esse termo, né, da fermentação ao produto industrial, ele representa tudo o que acontece depois da fermentação. Observe que existe uma sequência lógica. Primeiro recuperamos o produto, depois o concentramos, realizamos uma purificação e, por fim, garantimos a sua estabilidade para armazenamento e uso. Então, cada etapa prepara a seguinte, formando um processo contínuo que transforma um produto bruto em um bioproduto adequado para aplicação industrial. Então, nem todos os bioprodutos seguem exatamente o mesmo caminho. Quando o micro-organismo libera o produto para o meio de cultivo, ele pode ser recuperado diretamente. Já quando permanece dentro das células, surge uma etapa adicional, que é a ruptura celular. E essa diferença é importante porque determina quais operações serão necessárias antes da purificação, e isso influencia diretamente a complexidade do processo. Purificar um produto, né, um bioproduto, não significa apenas retirar impurezas. Né? Cada etapa do downstream agrega valor ao produto, aumentando a sua pureza, a sua estabilidade e a sua segurança. Então, essas características são fundamentais para que ele possa ser utilizado com confiança pela indústria e pelos consumidores. Por isso, essa fase representa uma parte importante do investimento realizado em um bioprocesso. Agora que conseguimos visualizar o processo completo desde o primeiro, lá no início da aula, né, a fermentação produz o bioproduto, mas é o downstream processing que permite sua transformação em um produto industrial. No entanto, conhecer as etapas não basta. Surge uma nova pergunta: como tornar todo esse processo mais eficiente e inteligente? Então, essa será exatamente a discussão dos próximos slides, né, quando veremos o papel da automação e das tecnologias digitais. Então, nos slides anteriores, nós vimos que Downstream Processing transforma o produto obtido na fermentação em um bioproduto adequado para a indústria, né, para o uso industrial, vamos dizer assim. Agora surge essa pergunta, né, mesmo conhecendo todas essas etapas, como garantir que elas ocorram de forma mais eficiente possível? É aqui que entra a automação. Né? Os sensores, os sistemas inteligentes são capazes de acompanhar o processo continuamente e melhorar o seu desempenho. Então, nem todo sistema, na verdade, todo sistema inteligente depende primeiro de informações confiáveis, e nos bioprocessos essas informações são obtidas por sensores instalados no bioreator. E esses sensores monitoram continuamente variáveis como temperatura, pH, pressão, vazão e também oxigênio dissolvido. E esses dispositivos funcionam como sensores do processo e eles permitem detectar rapidamente qualquer alteração antes que ela comprometa a produção. Então, pessoal, coletar os dados, né, não é suficiente. É preciso organizá-lo para que eles possam ser interpretados. É exatamente essa a função dos sistemas supervisórios, como a SCADA e também as técnicas PAT. Elas reúnem as medições dos sensores, apresentam gráficos, indicadores e alertam, e também permite acompanhar o comportamento do processo em tempo real. Então, os dados isolados passam a gerar informações úteis para a tomada de decisão. E depois que as informações estão organizadas, a inteligência artificial pode analisá-las de forma muito mais rápida do que seria possível manualmente. Então ela identifica padrões, reconhece desvios, prevê possíveis falhas e recomenda ou até executa alguns ajustes do processo. Então o objetivo não é substituir o profissional, né, mas oferecer um apoio para decisões mais rápidas, precisas e consistentes.
E quando sensores, sistemas supervisórios na inteligência artificial trabalham de forma integrada, forma-se um ciclo contínuo de melhoria. Cada ajuste gera novo dado, que alimenta novas análises e permite aperfeiçoar continuamente o processo. E esse aprendizado constante reduz desperdícios, aumenta a produtividade, melhora a qualidade do produto e torna toda a operação mais confiável. Então, pessoal, ao longo aí desses 5 últimos slides, né, nós vimos que a transformação digital não serve apenas para automatizar tarefas. Ela torna os bioprocessos mais eficientes, reduz perdas, melhora o aproveitamento de recursos, né? E essa eficiência é um passo importante para uma produção mais sustentável. Nos próximos slides, né, nós ampliaremos essa visão para entender como essas tecnologias contribuem para a bioeconomia. Então, a economia circular e o desempenho de uma indústria de alimentos mais sustentável e inovadora, beleza? Então, nos slides anteriores, né, nós vimos que a automação, os sensores e a inteligência artificial torna os bioprocessos mais eficientes. E agora surge essa pergunta, né? O que essa eficiência produz além de ganhos operacionais? A resposta é sustentabilidade. Então, quando utilizamos melhor os recursos, reduzimos perdas ao longo de todo o processo e criamos as condições para uma produção mais responsável. Então, a partir daí, veremos como a bioengenharia transforma eficiência e tecnologia em desenvolvimento sustentável, beleza? E durante muito tempo a indústria seguia um modelo simples, né, que é extrair recursos, produzir bens e descartar resíduos, né? E a bioeconomia propõe uma lógica que é diferente. Em vez de interromper o ciclo no descarte, os materiais podem retornar ao processo produtivo e assim resíduos deixam de representar um problema e passam a ser vistos como recursos capazes de gerar novas oportunidades. E essas mudanças de perspectiva é um dos pilares da bioengenharia moderna. Então, a grande contribuição da bioengenharia é transformar materiais de baixo valor em novos produtos, ou bioprodutos, né? Os resíduos agrícolas e industriais tornam-se matéria-prima para processos biotecnológicos que geram enzimas, vitaminas, ingredientes alimentícios e também biomateriais. Esse é o papel das biorefinarias, aproveitar ao máximo a biomassa disponível e ampliar o portfólio de produtos obtidos, né? Então, em vez de produzir apenas um item, a indústria passa a criar diversas soluções a partir do mesmo recurso. E nenhuma dessas transformações acontecem de uma única tecnologia. A inovação surge quando diferentes áreas trabalham de forma integrada. Então, sensores coletam informações, sistemas automatizados controlam os processos, a inteligência artificial analisa os dados, enquanto que a engenharia de processos e as biorefinarias ampliam o aproveitamento da biomassa. Então, o profissional da bioengenharia precisa compreender essa integração para desenvolver soluções cada vez mais eficientes e cada vez mais sustentáveis, né? E ao longo desse capítulo, né, a gente está aqui partindo para finalizar, nós acompanhamos toda a trajetória de um produto, né? A gente começa na fermentação, passa pelo downstream processing, incorporamos automação, inteligência artificial e chegamos na bioeconomia. Então o resultado é uma indústria mais eficiente, mais competitiva e mais sustentável, né? Então a bioengenharia conecta ciência, tecnologia e inovação para responder aos desafios da produção de alimentos no presente e principalmente preparar soluções que serão necessárias para o futuro, beleza? Então terminamos assim o capítulo 20, né? E aqui vou tentar fazer uma recapitulação de toda a disciplina, né? Dos 20 capítulos, né? Então, nos primeiros slides dessa disciplina, né, nós começamos entendendo o que era bioengenharia de bioprocessos. E ao longo dos capítulos seguintes, né, nós estudamos micro-organismos, estudamos fermentação, estudamos bioreatores, automação, acabamos de ver o downstream, né, e também sustentabilidade. E embora cada tema parecesse independente, né, todos respondiam a mesma pergunta: como transformar um micro-organismo em um produto industrial? Então agora nós vamos revisitar essa jornada e perceber que ela sempre fez parte de uma única história, beleza? Olha só, nenhum bioprocesso existe sem um organismo capaz de realizar a transformação biológica desejada. Então por isso, antes de pensar em equipamentos ou processos industriais, foi necessário compreender quem produz, como cresce, como utiliza nutrientes e como o seu metabolismo gera produtos. Então a cinética permitiu prever esse comportamento
e forneceu as bases para projetar processos cada vez mais eficientes. E depois de compreender o agente biológico, né, surgiu um novo desafio, que é criar um ambiente ideal para que ele trabalhe, né? Então, a gente viu isso tudo. Então, conhecer o micro-organismo não era suficiente, né? Também foi necessário construir um ambiente que favoreceu o seu crescimento, a sua atividade metabólica, né? A gente viu que a fermentação acontece dentro do bioreator, né? Onde temos aí agitação, oxigenação. E temos também a questão de esterilidade, né? Elas precisam atuar em conjunto para manter condições adequadas durante todo o cultivo. Então, quando esse ambiente é corretamente projetado e controlado, aumentam as chances de obter um processo estável e produtivo. Mas, mesmo assim, ainda era preciso acompanhar continuamente todo o que acontece dentro do sistema. E é nesse ponto que entram os sensores, a instrumentação, a automação, a inteligência artificial. Eles transformam medições em informações úteis para acompanhar o processo de cultivo em tempo real. Então, em vez de apenas observar o processo, nós passamos a monitorar tendências, né, identificar decisões, né, a tomar as decisões mais rápidas, mais precisas, né, justamente identificando esses desvios, né. E esse controle contínuo melhora a qualidade, reduz desperdício e também aumenta a eficiência. Então, como processo sob controle, é importante frisar, né, que operar de maneira mais adequada é necessário. E aí, os diferentes modos operacionais, né, mostraram que não existe uma única estratégia para todo o processo, né. Então, a maneira de alimentá-los, né, as escolhas depende aí dos micro-organismos, do produto desejado, né, depende também de como posteriormente nós ampliaremos o processo, né, de uma escala de laboratório, né, passando por uma escala piloto até chegar numa escala industrial. E produzir o bioproduto ainda não significava concluir o trabalho, né, então era necessário recuperá-lo e prepará-lo para o uso, né, como nós vimos aí no capítulo 20. Então, nos capítulos seguintes, né, nós percebemos que a fermentação representa apenas parte da produção industrial. O produto precisa ser separado do meio de cultivo, purificado, estabilizado, para atender os requisitos de qualidade e segurança. Então, essas etapas, conhecidas como processos downstream processing, permite transformar o que foi produzido dentro do bioreator em um bioproduto pronto para aplicação. Então, somente após completar esse percurso foi possível ampliar nossa visão para o impacto de bioengenharia na sociedade. Então, ao longo da disciplina ficou evidente que nenhuma dessas etapas funciona isoladamente. Microbiologia, cinética de produtos, né, de processos, fermentação, engenharia, automação, bioengenharia, bioeconomia, tudo depende de uma das outras para formar um único sistema. E a inovação não surge de uma tecnologia específica, mas de uma integração entre diferentes áreas de conhecimento. E é justamente essa visão integrada que permite desenvolver processos mais eficientes, competitivos e sustentáveis. Então, essa integração explica por que a bioengenharia ocupa um papel tão estratégico na indústria moderna. Observe agora toda essa sequência construída durante toda a disciplina. Começamos estudando o micro-organismo, compreendemos seu metabolismo, aprendemos a controlar o ambiente de cultivo, definimos a estratégia de operação, recuperamos o produto e utilizamos a automação para aumentar a eficiência e sustentabilidade. Então, o que antes parecia uma sucessão de capítulos, agora pode ser entendido como um único fluxo contínuo. Cada etapa preparou naturalmente a seguinte, formando uma visão completa dos bioprocessos industriais. E chegamos aqui ao nosso último slide da disciplina. Mais importante do que memorizar conceitos foi aprender a conectar conhecimentos. Um bioengenheiro, um engenheiro de alimentos, que trabalha com bioengenharia, ele integra biologia, engenharia, dados, estatística, tecnologia para desenvolver soluções que produzam alimentos, produzam medicamentos, produzam enzimas, né, e inúmeros outros bioprodutos de forma eficiente e sustentável. Então, ao concluir essa disciplina, você não apenas conheceu diferentes temas, mas construiu uma maneira de analisar processos com o sistema integrados. Agora você consegue enxergar o percurso completo que transforma um micro-organismo em um bioproduto industrial. Essa é, em essência, a visão da bioengenharia de alimentos. Um abraço e bons estudos.